Olá, sejam todos bem-vindos ao módulo Dor Crônica Secundária após Trauma ou Cirurgia. Me chamo Leonardo Ávila, sou PhD em Neurociências pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, fisioterapeuta e mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina, bem como clínico da dor. E talvez o principal motivo pelo qual fiquei responsável por este módulo é o fato de, ao longo dos últimos 6 anos, estar envolvido com o estudo da dor crônica secundária, tendo em vista a minha linha de pesquisa no doutorado. Assim, este módulo ficou intitulado Dor e Mecanismos Neurofisiológicos associados à gênese da dor. Ou seja, vamos conversar sobre definições de dor e sobre categorias mais comuns associadas à causa, ou seja, à gênese da dor. Pois bem, como dito, neste módulo o aluno será apresentado aos conceitos, ou melhor dizendo, o aluno revisará os conceitos que foram apresentados no transcorrer desta pós-graduação. Inicialmente, como de costume, em qualquer aula voltada para o estudo da dor, cabe definirmos ou apresentarmos a sua definição mais contemporânea. No ano de 2020, a IASP nos agracia com uma revisada definição e notas de dor, na qual a dor passa a ser entendida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. E qual é o motivo de buscarmos ou trazermos novamente essa revisada definição para um módulo de dor crônica secundária após trauma ou cirurgia? O motivo é muito simples. Haja vista que os 3 mecanismos de dor reconhecidos pela IASP podem decorrer após um trauma e ou cirurgia. Assim, antes de retornarmos à definição de cada um dos tipos de dor, cabe trazermos um destaque à tona. Qual é o entendimento, a definição, o significado do vocábulo mecanismo? Numa análise geral, um mecanismo é um termo, um vocábulo empregue para delinear fatores que podem contribuir para a gênese, o desenvolvimento, a transição, a manutenção, o flare-up e a expansão dos campos receptivos. Ou seja, gênese, mecanismos associados à causa da dor. Transição, transição entre dores agudas e crônicas. Manutenção, manutenção de um quadro de dor. Flare-up, leia-se escapes de intensidade, sofrimento e incapacidade ao longo do tempo, bem como expansão dos campos receptivos, ou seja, aqueles mecanismos associados ao espalhamento da dor, por exemplo, a nível territorial. Em 1994, nós fomos agraciados com o primeiro mecanismo neurofisiológico da dor reconhecido pela IASP. Mecanismo este chamado de dor predominantemente neuropática. Ao longo dos últimos anos, uma série de revisões foram realizadas e em sua última revisão, em 2016, a entendemos da seguinte forma: dor neuropática é toda a dor causada por uma lesão e ou doença do sistema nervoso somatosensorial. Aqui cabe destacarmos alguns tópicos. Número 1. No contexto desse módulo, há casos, e que vocês verão mais à frente, em que uma dor pós-cirúrgica e ou trauma decorre neste mecanismo neurofisiológico predominante da dor, seja no sistema nervoso central e ou no sistema nervoso periférico. Por quê? Porque a dor neuropática apresenta 2 subcategorias que são fragmentadas enquanto a anatomia, ou seja, você pode ter uma lesão e ou doença do primeiro neurônio, tratando-se de alterações
nas terminações nervosas livres de neurônios pseudo-unipolares, nociceptores, ou ao longo de um axônio periférico, bem como você pode também, ou o seu paciente, apresentar lesões e ou doenças ao longo do segundo neurônio e centros superiores, decorrendo, nesse caso, por exemplo, numa dor neuropática predominantemente central. Leonardo, quais possíveis exemplos de condições que podem decorrer em uma dor crônica secundária pós-trauma e ou cirurgia predominantemente neuropática? Casos comuns de fratura de tornozelo que decorrem numa síndrome da dor regional complexa do tipo 2, por exemplo, que não necessariamente em sua fase inicial limita-se a uma dor neuropática, ou outras condições associadas a lesões ou doenças do sistema nervoso central, por exemplo, condições neurodegenerativas, isquêmicas, acidente vascular, isquêmico, hemorrágico, Parkinson, esclerose múltipla, tal qual vocês foram apresentados em aulas anteriores. Assim, em síntese, dor neuropática é toda dor associada a uma lesão e ou doença, seja ela do sistema nervoso periférico e ou central, são as suas duas subcategorias mais comuns, e quando estamos diante de condições pós-trauma e ou cirurgia, comumente esse tipo de dor faz-se presente. E no transcorrer desse módulo, vocês serão apresentados a esses dados. Uma segunda subcategoria de dor crônica, não necessariamente dor crônica, que pode transitar para uma dor crônica, é a dor predominantemente nociceptiva. Em síntese, dor predominantemente nociceptiva é toda dor associada a uma lesão potencial e ou uma lesão real e ou potencial que não acomete o sistema nervoso. Ou seja, quais tecidos podem estar envoltos? Pele, músculo, tendão, face, ligamento, cartilagem, cápsula articular, tecido ósseo. Resumidamente, não há acometimento detectável do sistema nervoso. Bem como este mecanismo de dor não limita-se ao sistema somático, também sendo contemplado ou possível no sistema visceral, algo que vocês também terão acesso no transcorrer desta pós-graduação. Aqui destaco 3 subcategorias comuns de dor nociceptiva, com um objetivo: extinguirmos um reducionismo acerca deste mecanismo de dor, no qual comumente associamos a dor nociceptiva a uma dor predominantemente química e inflamatória. De fato, a dor nociceptiva não limita-se à inflamação, haja vista que podemos ter uma categoria chamada dor química não inflamatória, que será o exemplo que eu vou lhes ministrar através de casos clínicos no final deste módulo. Uma segunda subcategoria chamada dor nociceptiva associada à deformidade e ou manutenção tecidual. E, por fim, a clássica dor nociceptiva química e inflamatória. Assim, até o presente momento, foram apresentadas duas subcategorias de dor, não necessariamente crônica, mas no contexto da aula crônica: neuropática periférica e central, nociceptiva química inflamatória, não inflamatória e ou manutenção tissular, e por último, a mais nova ou a mais recente subcategoria associada à gênese de dor, reconhecida pela IASP no ano de 2016. Dor esta chamada dor predominantemente nociplástica. Buscando a origem da palavra, objetivando facilitar o entendimento de todos vocês, noce, oriundo de nocepção, plástico, de plasticidade. Em síntese, uma plasticidade mal adaptativa ao longo das vias nociceptivas, não que necessariamente necessite da atividade ou de um estímulo que decorra na ativação de um neurônio periférico. Contudo, comumente há alterações plásticas ao longo da via nociceptiva. E em especial porque nesta imagem que consta na tela de vocês há
essa sobreposição de cores, uma cor azul e uma cor verde? Porque o que consta em azul é uma subcategoria de dor nociplástica chamada de dor nociplástica verdadeira. Esta é a verdadeira dor primária na qual vocês ou nas quais vocês já foram apresentados em módulos anteriores. Em azul consta dor em decorrência de alterações na nocicepção, apesar da ausência de evidência de dano tecidual real ou potencial causando a ativação de nociceptores periféricos. Em síntese, dói, é real, não é coisa da cabeça do seu paciente, contudo há critérios, mesmo que com dificuldades, talvez essa não seja a palavra mais adequada, mesmo que com algumas precariedades, por ser uma condição ainda relativamente nova e apresentarmos dificuldades acerca de entender e identificar esse tipo de dor, ainda são os únicos e os previamente estabelecidos em 2021 pela IASP. Então, em síntese, o que consta em azul é a dor crônica primária, algo que eu vou recapitular com vocês também no transcorrer deste módulo. Em verde, ou de evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial causando dor. Nessa subcategoria de dor nociplástica, há um evento prévio e ou condição detectável. Contudo, a dor faz-se desproporcional ao estado do tecido. Porém, não é apenas este critério, pensando no sistema músculo-esquelético, haja vista que os critérios de dor nociplástica estabelecidos são apenas para o sistema músculo-esquelético, que faz com que classifiquemos esta subcategoria de dor. Uma transposição desse conhecimento para a prática clínica. Um paciente com uma osteoartrite duradoura, na qual a dor é desproporcional ao estado do tecido, difusa, crônica, em que o paciente relata hipersensibilidade, em que esse paciente apresenta comorbidades e que você, clínico da dor, fisioterapeuta, treinado, é capaz de evocar fenômenos neurofisiológicos, como a alodinia estática, mecânica ou dinâmica, ao menos estímulos térmicos, como dito anteriormente, e mecânicos. Em síntese, essa aula, ela tem um intuito no contexto da dor crônica secundária pós-trauma ou cirurgia. Lhes mostrar que, independente da subcategoria temporal de dor crônica que nós estejamos lidando, os três mecanismos neurofisiológicos da dor podem se fazer presentes nas suas mais variadas subcategorias, que são neuropático periférico ou central, nociceptivo, químico-inflamatório, químico-não-inflamatório e ou manutenção tissular, e nociplástica verdadeira e ou aumentada. Espero que essa aula tenha sido de grande valia a todos e todas e nos encontramos na próxima aula.